Fala galera, tudo beleza? Professor Saulo aqui passando para resolver alguns exercícios sobre frações. Então presta atenção. Para quem não assistiu a aula anterior, assista a aula novamente e venha exercitar um pouco mais nessas 10 questões que eu separei para vocês. Separadas em nível 1, nível fácil, nível médio e nível difícil. Então vamos lá. Nível 1, as questões de nível básico, as questões mais tranquilas. Primeira questão. Que fração do dia representa o período de 5 horas que Joaquim passa na escola? Então, pessoal, lembra que fração, numerador e denominador, o nosso denominador é o todo e o nosso numerador é o que nós temos. Então, o que é que nós temos numa situação como essa? O dia, a fração do dia, o dia vai ter 24 horas, das quais Joaquim fica 5 horas lá. Então, nossa fração, 5 por 24. 5 24avos. Tranquilo? Segunda questão. Que fração do mês de janeiro representa a primeira semana do mês, que são 7 dias? Pessoal, o mês de janeiro ele vai ter 31 dias, então o nosso todo, 31 dias. E se eu tenho a primeira semana apenas, então nós temos 7 dias dos 31. Terceira questão. Que fração do ano corresponde a um trimestre? Lembrando que um trimestre é o período de 3 meses. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o ano ele vai ter quantos meses? O ano ele tem 12 meses. Só que um trimestre vão ter 3 meses. Então nós temos 3 de 12, ou seja, 3 dozeavos. Que isso é a mesma coisa, eu posso representar também assim. Um ano ele vai ter 4 trimestres e nós temos um único trimestre. A gente pode representar dessas duas formas, beleza? Quarta questão. Que fração de uma década representa o período de 3 anos? Muito fácil, né, pessoal? Uma década são 10 anos. E se eu tenho 3, 3 sobre 10. Para finalizar essas questões do nível 1, que fração de um século corresponde ao período de 25 anos? Pessoal, um século, 100 anos. Se nós temos 25 anos, 25 sobre 100. Que eu posso representar isso daqui da seguinte forma. 25 anos é um quarto de um século. Porque a gente pode dividir em 4 partes iguais. A gente consegue chegar nessa fração a partir da simplificação. Mas a gente explica isso aí um pouquinho mais à frente para vocês, tá bom? Vamos agora para as questões de nível 2. Olha que tranquilo. Mariana foi até a feira comprar farinha. Para brincar com o vendedor, ela pediu um quarto de 1 quilo. Quantos gramas de farinha Mariana pretendia comprar? Então, pessoal, 1 quarto de... Lembra que é 1 quarto vezes. E se nós estamos trabalhando com vezes, eu quero vezes o quê? 1 quilo. E ele pede pra gente quantos gramas a gente vai ter para poder comprar, né? O que eu preciso aqui fazer? Primeiro de tudo, pessoal, se eu tenho 1 quilo e eu vou trabalhar com grama, a gente tem que lembrar que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então eu quero 1 quarto de 1000. E 1 quarto de 1000, como é que eu resolvo isso? O 1 multiplica o 1000 e o resultado a gente divide por 4. Então multiplica e divide. 1 vezes 1000 dá 1000. 1000 dividido por 4 vai dar exatamente 250 gramas. Tranquilo? Próxima questão, olha aí. Dona Francisca tem 1/2 de ovos, ou seja, tem 12 ovos, e vai usar 1/3 deles para fazer um bolo. Quantos ovos ela vai usar? Então, ó, mesmo esquema, pessoal. Eu quero 1/3, que 3 feio, professor, a gente conserta. 1/3 deles, 1/3 vezes o total de ovos que ela tem, que é 1 dúzia. Então, ó, 1/3 de 12 equivale a quanto? Mesmo esquema. Multiplica e o resultado a gente divide. Então, 1 vezes 12 dá 12. Resultado dividido por 3. 12 dividido por 3, 4 ovos. Acabou nossa resposta. Vamos à próxima questão. 2/3 da população de um município correspondem a 36 mil habitantes.
pode-se afirmar que nesse município tem quantos habitantes no total? Pessoal, essa daqui é diferente das outras duas. Por quê? Porque ele não está pedindo para eu calcular 2/3 de 36 mil. Ele está dizendo que 2/3 da população correspondem a 36 mil. O que que isso significa dizer? Que, ó, vou representar geometricamente aqui essa nossa questão. 2/3 representa isso aqui, ó. E esses 2/3 equivalem a 36 mil. Ou seja, se eu quiser só 1/3, quanto é que vai equivaler? A metade dos 36 mil, que são 18 mil. Só que eu não quero 1/3, eu quero quantas pessoas tem na população em geral. Então, eu vou querer os 3/3. Ou seja, nós vamos somar os 2/3 mais 1/3. 2/3 mais 1/3 vai ser exatamente 36 mil mais 18 mil. Vamos só organizar para colocar cada classe, cada ordem embaixo da sua respectiva ordem. Então, 0 mais 0 vai dar 0, 0 mais 0 vai dar 0, 0 mais 0 vai dar 0. Agora, 6 mais 8 vai dar 14, nós vamos subir mais uma unidade, no caso aqui uma dezena de milhar. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 1 dá 5. Então, quantas pessoas tem no município? 54 mil. Tranquilo? Então, muita atenção com a pegadinha nessa questão. Vamos agora para as questões de nível 3. Olha aí, as questões que demandam um pouco mais de raciocínio. Presta atenção, pessoal. Uma lata de tinta cheia, né, uma lata cheia de tinta pesa 13 quilogramas. Se retirarmos metade da tinta, não é metade da lata, metade da tinta contida na lata, ela pesará 8 quilogramas. Qual é o peso da lata vazia? Então, vamos lá, pessoal, ó. A lata cheia, nós temos 13 quilogramas. Se eu tenho a lata que estava cheia, eu tirei metade da tinta, nós vamos ter quanto? 8 quilogramas. Então, qual é a ideia? Daqui para cá, eu retirei quantos quilogramas? 13 para 8, nós tiramos 5 quilogramas. Certo? Ou seja, diminuiu 5 quilogramas. E esses 5 quilogramas equivale a o quê? Esses 5 quilogramas equivale a metade da tinta. Se metade da tinta vale 5 quilogramas, a outra metade vai valer quanto? 5 também. Então, qual é o total de tinta que a gente tinha? O total de tinta era 10 quilogramas. Se a gente tirou metade, foi 5, a outra metade também é 5. Então, o total são 10 quilogramas. Só que a lata, como um todo, pesa 13. Então, se a gente pega a resposta, né, aqui, se a gente pega os 13 quilogramas da lata e retira os 10 quilogramas de tinta, vão sobrar exatamente 3 quilogramas, que é o peso da lata vazia. Tranquilo, que o correto seria massa da lata vazia, mas tudo bem, a gente releva. Tá certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos à última questão. Olha aí, ó. Um colégio organizou uma Olimpíada de Matemática composta de 3 fases. Um total de 96 alunos se inscreveram nessa Olimpíada. Sabe-se ainda que 3/8 dos alunos inscritos não obtiveram pontuação necessária para realizar a segunda fase. 1/3 dos alunos que participaram da segunda fase foram classificados para a terceira fase. E por último, 3/4 dos alunos que participaram da terceira fase não conseguiram concluí-la. Desse modo, o número de alunos que completou as 3 fases da maratona foi de... Pessoal, a questão dividiu para a gente por partes e a gente também tem que resolvê-la por partes. Então, o que nós queremos buscar? Nós queremos buscar aqui o total de alunos que completou as 3 fases. Então, pelas frações que ele me falou nos 3 tópicos, a gente vai buscar justamente o que nós queremos. Então, olha a ideia, ó. Primeira informação, 3/8 dos alunos inscritos não obtiveram a pontuação necessária. Então, vamos usar o nosso raciocínio. Se 3/8 não obtiveram, quantos obtiveram?
Se 3 do todo 8 não conseguiram, significa dizer que 5 do todo, que é 8, conseguiram. Então, a nossa fração dos que conseguiram ir para a segunda fase é de 5 oitavos, certo? De 5 oitavos. Aqui foram segunda fase. Aí nós vamos lá. O que ele diz aqui no segundo tópico? 1/3 dos alunos que participaram da segunda fase foram classificados para a terceira fase. Então, mantém. 1/3 não modifica nada. Foi para a terceira fase. E a última informação: 3/4 dos alunos que participaram da terceira fase não conseguiram concluí-la. Então, mesma lógica. 3/4 não. Então, quantos conseguiram? Se 3 de 4 não conseguiram, significa dizer que 1/4 conseguiu. Então, 1/4 conseguiu concluir. Ele pergunta o número total de alunos. E aí eu quero que vocês atentem. 3 oitavos dos, 1/3 dos, 3/4 dos. Falou disso, pessoal, a gente vai multiplicar. Então vamos lá, ó. Quantos alunos foram para a segunda fase? 5 oitavos do total. 5 oitavos do total. A gente coloca, ó, 5 oitavos vezes 96. Nós vamos obter quanto aqui, professor? Vamos lá. 96 dividido por 8 vai dar 12. 12 vezes 5 vai dar 60. Fechou aqui, certo? Aí o que ele diz aqui? Ó? Ele diz que 1/3 dos que vieram da segunda fase foram para a terceira fase. Então vamos lá, ó. Agora eu quero 1/3 dos. É 1/3 dos quantos passaram para a segunda fase? Tá aqui, a gente acabou de calcular. 60. 1/3 de 60 dá quanto? 1 vezes 60 dá 60, dividido por 3 dá 20. Ou seja, 20 alunos foram para a terceira fase. E a última informação que ele fala para a gente é: 1/4 apenas conseguiu concluir. Então, 1/4 de quantos que fizeram a terceira fase? De 20 conseguiram concluir. 1/4 de 20 é 1 vezes 20, dividido por 4, vai dar exatamente 5 alunos que conseguiram concluir a nossa maratona. Tranquilo? Há alguma dúvida, pessoal? Eu sou na prova. Se Deus quiser, nem na prova depois da explicação. Deus abençoe vocês, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.